Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Então, vamos à correção da nossa atividade do Scrum, aí para ser um complemento, né, para os estudos de vocês, para a prova do Scrum. Então, nós temos aí, primeira questão. No decorrer do desenvolvimento da sprint, o backlog do produto pode ser alterado por qualquer elemento da equipe, desde combinado nas reuniões. Justifique. Então, a resposta aqui, ela está errada, né? Então, é não. Então, essa afirmativa aqui é errada. Por quê? A alteração, ela só é permitida pelo PO. Então, o que a gente pode concluir é o seguinte: qualquer membro do time Scrum, ele pode sugerir ajustes, pode e deve, né? Então, caso esteja ali no decorrer do desenvolvimento, o time pode sugerir ajustes, o Scrum Master pode sugerir ajustes, né? Mas a decisão final vai ser sempre do Product Owner, né? Então, somente o PO tem autoridade para alterar o backlog do produto. Portanto, esses ajustes devem ser aprovados junto ao mesmo. E se a gente observar a afirmação, né, ela fala que no decorrer do desenvolvimento da sprint, o backlog do produto pode ser alterado por qualquer elemento da equipe. Então, isso está errado. Quem aprova, né, as alterações, quem altera de fato é somente o PO. Mas toda equipe pode sugerir ajustes e melhorias. A questão 2, o que é o backlog da sprint, né? Então, o backlog da sprint são as tarefas que foram priorizadas do product backlog, né, para serem executadas primeiro, né, para serem colocadas ali na sprint. Então, aqui eu trago para vocês até um sistema de vendas, onde a gente tem diversos módulos no backlog do produto. Então, eu poderia ter o módulo de vendas, o cadastro de clientes, o cadastro de vendedores, o cadastro de produtos e o cadastro de fornecedores, né? Mas, se a gente for analisar em um sprint de 15 dias, a gente não consegue implementar todos esses 5 módulos, né? Então, a gente prioriza, né? No caso, o PO prioriza esses módulos, né? Então, por exemplo, ele vai priorizar o módulo de cadastro de produtos para ser desenvolvido aqui no nosso backlog da sprint. E aí ele pode ser executado aí ou no intervalo de 15 dias ou no intervalo de 30 dias. Então, essa aí é um comentário, né, sobre a questão 2. A questão 3, o desenvolvimento da sprint deve ser executado em um período máximo de 40 dias, com a equipe de desenvolvimento que não pode ultrapassar 10 pessoas. Justifique. Então, até no material, né, que eu compartilhei com vocês, no Scrum, indica-se ter sprints de 15 ou 30 dias de duração. Porque se for maior do que isso, acaba que ali as tarefas que foram sendo desenvolvidas, né, elas podem até se perder. E se for menor que 15 dias, também não é possível, né, ali implementar, né, ou incrementar algo ao final da sprint. Então, indica-se aí de 15 a 30 dias de duração, e as equipes, elas têm que ter ali, no mínimo, 3 pessoas e, no máximo, 9 pessoas. Então, também não pode passar de 9 pessoas. Por quê? Como nas deles a gente tem ali 15 minutos, né, para cada um colocar ali as informações, né, do que fez no dia anterior, do que tem de objetivo para o dia atual, se tem impedimentos, né? Quando se tem mais de 9 pessoas, né, normalmente também acaba que esse tempo fica muito curto para todos compartilhar as informações que estão sendo executadas. Então, por isso, né, que indica-se aí no mínimo 3 pessoas e no máximo 9 pessoas. E o mínimo 3 pessoas, né, até para ter uma comunicação e um compartilhamento, né, de informações entre as pessoas, né? Menor que isso também não justifica-se, né, aplicar a metodologia Scrum nos processos. A 4 indica os papéis do Scrum e explique cada um deles, né? Então, a gente tem o Product Owner, que a gente tem aí o PO, né? Pode chamar de PO ou gerente do projeto. E o PO é o dono do produto. Não necessariamente, pessoal, a gente fala dono do produto, mas não necessariamente a pessoa que contratou ou está pagando pelo sistema. Mas é quem fica responsável pelo produto no decorrer do desenvolvimento e no seu funcionamento dentro da empresa. Então, ele tem a responsabilidade de interagir com quem solicitou o desenvolvimento do sistema. Então, quem solicitou é o stakeholder, que é a parte interessada, ou, no caso, né, o cliente.
Então, o PO, né, que tem essa responsabilidade de levantar os requisitos junto aos stakeholders, né, e alinhar as expectativas, né, junto ao cliente, ao que vai ser desenvolvido. O PO também é responsável, né, pelo backlog do produto, então ele prioriza as tarefas para o sprint e fica responsável também aí pelo planejamento de todas as funcionalidades existentes no sistema. Então é ele que fica responsável por criar as tasks, né, de desenvolvimento que vão ser executadas, né, pelos desenvolvedores. Nós temos também o papel do Scrum Master, né, ou mestre do Scrum. Ele é um facilitador, né, a pessoa que detém mais conhecimento sobre a metodologia dentro da organização, sobre a metodologia Scrum, né, dentro da organização, né, e ele fica responsável por garantir que a equipe siga o Scrum, né, e os seus princípios da forma correta. Ele remove os impedimentos da equipe também e protege de tarefas não priorizadas pelo PO na sprint. É responsável por garantir que os eventos do Scrum ocorram, né? Então, os eventos, a reunião diária, a reunião de planejamento, a reunião de revisão e a reunião de retrospectiva. Então, ele fica responsável, né, por garantir que essas cerimônias, essas reuniões sejam executadas. O time de desenvolvimento, né, então, são os responsáveis pela entrega do incremento do produto ao final da sprint. Espera-se pessoas autogerenciáveis, né, pois elas conseguem se organizar ali a sua própria forma de trabalho para alcançar o objetivo da sprint e são responsáveis aí também pelas entregas, né, por versões funcionais do sistema ao final de cada sprint. Então, esses são os 3 papéis que a metodologia Scrum possui. A 5. Quais os 3 pilares do Scrum? Explique cada uma delas, né? Então, a gente tem o pilar da transparência, que é ter uma linguagem clara, comum e objetiva entre todos os responsáveis do projeto, para que não surja ambiguidade, né, nas informações que são passadas pelo PO, né, mas que seja ali de comum entendimento entre todos os envolvidos no projeto. A gente tem a inspeção, que garantir a correta utilização dos artefatos do Scrum. No caso, quem até atua mais nessa questão da inspeção é o Scrum Master, né? É uma responsabilidade do Scrum Master. E adaptação, né? Então, se necessário ajuste, esse deve ser feito rapidamente para adequar o produto, né? E esse ajuste deve ser validado junto ao Product Owner, que foi o que a gente comentou na questão 1. A 6. Quem garante que todos façam o seu trabalho para entregar o backlog da sprint? Então, quem garante é todo o time. Lembra que eu falei para vocês que no Scrum a gente tem uma responsabilidade compartilhada entre todos os envolvidos no projeto, que se algo der errado, é ali responsabilidade de todos. E se der certo também, é mérito de todos, né? Então, no Scrum, todos têm responsabilidade na entrega e cada um dos papéis tem sua responsabilidade, né? Então, o Scrum Master é responsável por tirar os impedimentos da equipe, o PO na garantia de manter as prioridades do backlog, o time de desenvolvimento em cumprir, né, as entregas da sprint. E a questão 7, né, quais as diferenças do backlog do produto e do backlog da sprint? Então, o backlog do produto são todas as funcionalidades e melhorias do sistema, né? Então, tudo de requisito que tiver para ser desenvolvido, né? Que é levantado aí pelo PO junto aos clientes, né? Os nossos stakeholders. E o backlog da sprint são as funcionalidades que foram pegadas, né, desse backlog do produto e foram priorizadas pelo PO para serem executadas, né, na sprint e que o time de desenvolvimento se compromete a entregar. Então, o backlog do produto é um todo, né? E o backlog do sprint é uma fatia daquele produto que vai ser executada naquele de intervalo de 15 ou 30 dias. É isso, pessoal. Muito obrigada, a atenção de vocês e até mais. Uma boa prova, uma boa avaliação.